Eu sou Caetano Veloso, colunista da Mídia Ninja. Tenho estado muito ausente aqui das nossas colunas por causa da pandemia, dos desencontros, das dificuldades. Hoje tenho a honra de, modestamente, fazer perguntas ao Haddad, né? Porque ele é uma figura importante nas nossas cabeças há muito tempo, por causa da sua atuação política. Mas agora a gente está se referindo, neste preciso momento, mais ao livro que ele acaba de publicar. E é principalmente a respeito desse livro que eu farei perguntas ao nosso prestigioso entrevistado. Então, Haddad, vou começar lendo as perguntas que eu anotei para fazer a você. Eu estou aqui muito assoberbado de trabalho, né? Li seu livro todo e porque eu tenho essa mania, sabia? Eu sou subintelectual de miolo mole, assumido, mas eu leio um livro, eu leio o livro inteiro. É raro eu não ler o livro inteiro. E eu, em geral, não vou à frente de uma olhadinha, volto, não faço assim. Eu leio mesmo do princípio ao fim, de cabo a rabo. Mas estou fazendo mil coisas, fazendo show, não sei o quê. E o seu livro é um livro de estudioso, né? Então, trabalhoso. Cada página tem sugestões a respeito de autores, de temas específicos, né? Que são citados com muita precisão. E a gente fica pensando, puxa, eu deveria ler esse cara, depois vem o outro, depois vem o outro. E tudo pertinente ao seu argumento que vai sendo desenvolvido. Mas então, para ficar à altura de uma possível conversa, eu trouxe anotadas umas perguntas. Eu decidi começar pelo fim, começar pelo aparentemente mais abrangente e totalizante da nossa possível conversa. Então, a primeira pergunta que eu anotei é assim: até mesmo Marx é criticado em sua busca de trazer a dialética para dentro da antropologia. Qual o aspecto essencial de sua proposta para que possamos abrir caminho para encontrar a humanidade? Bom, Caetano, em primeiro lugar, eu queria te dizer o seguinte: eu tive certeza que você leu o livro todo pelo seu post no Instagram e no Twitter. Eu tive a certeza que você leu o livro todo. Porque só lendo o livro todo, um leitor atento como você teria pensado 2 neologismos para resumir o que estava em jogo. E você fala: alienizar e revoluir são os conceitos chaves da proposta de dialetizar a antropologia. Aquilo eu olhei com tanto espanto que já te contesto na sua fala inicial ao se classificar como subintelectual. De miolo mole. De miolo mole. Isso porque foi o Melchior que me chamou de subintelectual de miolo mole. Porque só uma pessoa com alto grau de atenção e reflexão consegue, de uma leitura só, resumir em 10 linhas, nem isso, a essência do livro, que dialoga com a sua primeira pergunta. Né? Por isso que eu faço referência ao teu post. Eu fiquei muito impactado com o teu post e fiquei até emocionado até. Falei, nossa, que coisa grande para mim, né? O Caetano leu e pensou os termos que resumem a obra. O Marx, o marxismo tem o seu lugar na história, né? Pela sua grandeza, pela sua profundidade e pelo impacto que teve ao longo, né, 150 anos de impacto nas humanidades. Mas tem uma premissa do pensamento marxista que é extraída do Hegel, de certa forma, adaptada, né? É uma tese materialista, não idealista, mas para o Marx o homem é e não é natureza, porque o homem é natureza, que é fruto da evolução, mas o homem, nos dizeres do Marx, é um ser para si, que encontra a natureza de forma inicialmente inadequada aos seus propósitos
e, pelo trabalho, transforma a natureza com o objetivo de se conciliar com ela ao final do processo. É assim mais ou menos que o Marx compreende a dialética. O homem sendo e não sendo natureza. Daí a contradição que tem que ser incorporada às humanidades para compreender as ciências do homem. Do meu ponto de vista, esse pressuposto está errado. E esse pressuposto está errado pelas evidências etnográficas que surgiram depois do Marx e que o Marx não teria tido condições de conhecer. Porque hoje, se você pegar a antropologia mais contemporânea, mas eu diria que já no Marcel Mauss você vai encontrar isso, no período chamado Paleolítico, que durou 90 mil anos, e nós estamos só com 10 mil pós-Paleolítico, então, em 90% do tempo da nossa existência como Homo sapiens sapiens, não havia antagonismo ou contradição entre o homem e a natureza. Basta ler os autores indígenas que estão publicando hoje, basta ler os antropólogos franceses, o Viveiros de Castro, para você compreender que eles nem conseguem falar propriamente de cultura nesse tempo ou nesse lugar, porque não há uma separação rígida entre cultura e natureza. As coisas estão indissociadas. Bom, se isso é verdade, e as evidências sugerem que sim, a dialética está em outro lugar, a contradição está em outro lugar. Não está entre os homens, entre o homem e a natureza. Ela surgiu historicamente em outro lugar. Que lugar é esse? Surgiu não a partir de uma lógica do trabalho transformar a natureza, mas surgiu de uma lógica simbólica em que os homens se alienizam uns dos outros, a partir de um distanciamento cultural que, num determinado momento, transforma a diferença em contradição. Se não houvesse esse processo de transformação da diferença em contradição, você não teria o advento da escravidão, por exemplo, que é a marca da Revolução Neolítica. É um homem subjugar o outro. Bom, tudo somado, o que isso significa? Isso significa que o primeiro objeto de um ser humano não foi a natureza, foi um outro ser humano. E se o primeiro objeto de um ser humano, se a relação sujeito-objeto se constituiu a partir da relação de dois seres humanos, é a partir daí que eu tenho que reconstruir o processo da dinâmica cultural, que não é evolutivo, que é revolutivo. Então, quando você pinça esses dois conceitos, esses dois neologismos, os homens se alienizam uns dos outros e, pela subjugação, transformam a dinâmica cultural numa lógica contraditória, que é o que veio na contemporaneidade. Você pegou a essência do livro, ao mesmo tempo que compreende o meu distanciamento do marxismo clássico, sem abdicar da dialética, que foi uma coisa que o próprio Marx trouxe para as humanidades. Então, a minha relação com ele não é uma relação de readequação à luz do conhecimento que ele próprio não podia ter ciência. É uma atualização do materialismo à luz de evidências empíricas concretas, né, que vieram à luz com o trabalho etnográfico de grandes antropólogos. Puxa vida. Você sabe que a impressão que eu tive exatamente não é que houvesse no seu livro uma oposição ao marxismo, Pois é. mas que houvesse uma readequação. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu vou passar para a segunda pergunta, que pula para o início da conversa. É assim, achei interessante reencontrar na introdução do seu livro, numa menção a Machado de Assis, que lhe foi passada por Roberto Schwartz, um eco do que André Rebouças disse a Joaquim Nabuco. A República foi proclamada contra o 13 de maio. Essa frase do Rebouças é espetacular, né? Espetacular. A República foi proclamada contra o 13 de maio. Como você vê hoje a história do movimento abolicionista? Onde estamos quanto às questões básicas geradas pelo colonialismo?
Você está se referindo à introdução? Na introdução. Que fala de um livro que eu ia escrever. Eu ia escrever um livro sobre o Brasil. E é um livro amadurecido na minha cabeça, ainda não está no papel, mas está todo ele na minha cabeça. É um livro amadurecido a partir de reflexões com o Roberto Schwartz e com o Luiz Felipe de Alencastro. Na minha opinião, dois grandes intelectuais que pensaram a história do Brasil. E o que é curioso na tese que está esboçada na introdução? No fundo, a frase do André Rebouças é perfeita, como a do Machado de Assis também é, que nós íamos trocar uma monarquia constitucional por uma oligarquia absoluta. De fato, o que aconteceu foi que o Império entrega o aparato estatal para os fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão. E o curioso dessa história é que essa passagem, esse rito de passagem, recebeu as bênçãos do Exército, que governou o Brasil pelos primeiros 4 anos da República, e toda vez que esse pacto que eu chamo de patrimonial oligárquico entra em jogo, pelas regras democráticas, essa oligarquia tende a considerar isso um ato expropriatório. Porque como vão tirar de mim aquilo que me foi dado em indenização pelo fim do trabalho servil? Então você pode pegar a história republicana, toda vez que o povo entra na equação, vem as oligarquias reclamar aquilo que ela pensa ser direito dela ao aparato estatal. Então o Estado não se republicaniza no Brasil. É curioso que a proclamação da República impede a republicanização pela forma como ela foi feita, como um ato indenizatório pelo fim da escravidão. E, concretamente, materialmente falando, quando a gente fala não houve indenização na abolição da escravidão, é uma mentira, é uma falsidade. Porque, na verdade, o povo negro que foi libertado, ele está pagando essa indenização pela forma como o Estado está organizado. Cotidianamente. Cotidianamente. Então, são 130 anos de indenização que é paga regiamente, cotidianamente, pelo fato de que o acesso desses negros à cidadania não foi garantido pela educação, pela saúde. Quer dizer, tudo muito recentemente que começa a mudar. Mas lembrando assim que a Lei Saraiva foi aprovada pouco antes da abolição, proibindo os analfabetos de votar, e lembrando que os analfabetos eram os escravos que vieram a ser alfabetizados 100 anos depois, quando a Lei Saraiva foi revogada, você dá a dimensão do quanto esse país foi excludente com a sua população negra. Então, o Machado, o André Rebouças, o Alencastro, o Roberto, estão todos olhando para o mesmo fenômeno. E esse fenômeno precisa ser superado. Acho que a tarefa do campo progressista é ter um diagnóstico claro do que tem sido a nossa história, né, de 88, 89 para cá, 1888, 1889 para cá, e superá-la de uma vez por todas. Né? Eu acho que é a tarefa histórica que a nossa geração tem pela frente. A segunda abolição e a verdadeira republicanização. É isso. Né? São dívidas históricas que nós temos conosco mesmos e que a gente sente quão difícil não é, que ela seja paga. Né? Cada palmo de conquista é muito sofrimento, né? A gente anda aos palmos, né? Não é... Requer muita energia. E é muita energia. Mas eu vou me ater, porque o mais importante aqui é que eu queria principalmente ouvi-lo, né? E fazer com que outros o ouçam. Porque eu próprio já li o livro, podia ter lido, ficado só com aquilo para mim, da minha maneira desorganizada, diferentemente de você, eu não tenho método para a leitura, não guardo os livros no lugar certo, não tenho... Sou miolo mole mesmo, mas eu quero seguir com as perguntas que eu anotei, porque
foi o que eu fiz hoje e estou feliz de estar conseguindo tão bom resultado através das suas respostas, fazendo tantas pessoas ouvirem o que eu pude ver no seu livro e eu próprio estar ouvindo de viva voz o movimento do seu pensamento, da sua mente em relação a essas questões. Então, é importante saber que as línguas se diferenciam umas das outras de modo mais nítido do que os outros aspectos culturais se diversificam com mais facilidade. Quer dizer, como as línguas se separam umas das outras com mais nitidez do que as culturas, né? Isso é um detalhe que aparece no seu livro que tem importância na formação geral da sua argumentação. É curioso como a linguística, né? E tudo começa com um café da manhã com o Noam Chomsky na minha casa, tratando da eleição de 2018. Né? Esse livro começa assim. Nós há uma semana da eleição, e o Chomsky muito preocupado com o Brasil, como eu também. Eu seguro que é para o segundo turno, todas as pesquisas indicavam, e ele muito curioso para saber como é que a gente ia sair daquela enrascada, né, que parecia clara. Mas o Roberto Schwartz me acompanhava nesse café da manhã e eu aproveitava os intervalos das perguntas dele para explorar a obra do Chomsky sobre linguagem, que é uma obra que não é tão conhecida pelo grande público, que o conhece como ativista, né? Como militante de grandes causas, como humanista. E eu estava começando a ler algumas coisas dele, né? A linguística chomskiana, a biolinguística, e comecei a fazer perguntas para ele desse tipo que você está me fazendo, né? E perguntava para ele, fiz uma pergunta que, falei, é possível traduzir uma teoria complexa, a teoria da relatividade, uma teoria muito complexa, para uma linguagem de um povo isolado? Né? Eu lembro de ter feito essa pergunta para ele. E ele me deu uma resposta que me causou uma inquietação assim, intelectual que me fez escrever o terceiro capítulo desse livro. Ele falou, não há nada numa linguagem indígena, numa linguagem de um povo isolado, estruturalmente, que impeça uma tradução fiel do que está sendo dito em alemão, em inglês, em francês ou em qualquer outra língua. E aquilo, ao mesmo tempo, parecia razoável, mas parecia contraintuitivo. Eu falava, será que é possível isso, né? E eu falei, vou ler os linguistas que ele trabalhou. Essa tese a que você se refere é uma tese relativamente consagrada assim, por alguns linguistas que dizem, olha, se você olhar para as culturas, elas são mais maleáveis do que as línguas, né? Então, existe uma estrutura na língua que é aparentemente mais rígida, né? Existe difusionismo na linguagem? Existe, mas é muito mais na cultura do que na linguagem. Então, começaram a perceber determinadas características da linguagem que foi resultar na fonologia, foi resultar em estudos que procurassem demonstrar que havia algo de comum em todas as línguas. E o que o Chomsky faz é dar um grande passo além disso. E dizer, olha, para além das línguas, existe uma gramática universal. Existe uma gramática geral, gerativa, né, ou generativa, que é uma espécie de centro computacional sofisticadíssimo que todos os seres humanos têm. Tanto é que você pode educar em qualquer parte do mundo uma criança que ela vai aprender aquela língua, né? E ela pode ser bilíngue, perfeitamente bilíngue. E isso é o que promoveu a chamada Revolução Chomskiana dos anos 50. E depois dele começou a haver uma série de contestações a isso que questionam essa gramática, né? E tentam direcionar o pensamento sobre linguagem para um centro produtor de símbolos, mas não necessariamente uma gramática universal.
tornando mais plástica a produção da linguagem. E é um tema que acabou na fronteira hoje, né, tem um grande tema entre ele, o Michael Tomasello, o Svante Pabo, que estão discutindo o que é a parte biológica da linguagem exatamente. Essa é uma grande discussão. Mas para os meus propósitos, isso não era o mais importante. Para os meus propósitos, saber se é um módulo ou não, saber se é gramática ou símbolo, o que precede o quê, não era mais importante. O mais importante era mostrar que por trás da linguagem existe uma relação triádica, uma relação que o Humboldt dizia, envolve os pronomes eu, tu, ele, que não nascem da substituição dos nomes próprios, são estruturais da linguagem. E, na verdade, se você reparar bem, toda a relação de linguagem começa com essa relação pronomial. São os pronomes que estão em jogo. Né? Quando a gente chama a atenção de um terceiro, né? e presta atenção um no outro sobre a atenção que nós estamos prestando num terceiro, é isso que promove a dinâmica cultural. E se esse terceiro elemento estiver em antagonismo conosco, você instala a contradição que impulsiona a história da Revolução Neolítica para cá. Então, o que eu estava procurando era a matriz dessa dinâmica cultural, onde ela se encontra. E eu encontrei na tradição dos linguistas uma solução engenhosa para essa questão, para além do que a própria antropologia tem pensado até aqui. Então, o Chomsky me abriu um caminho que eu nem pretendia explorar, mas a partir desse café da manhã, ele se tornou natural. Você sabe que para um brasileiro que quer ouvir você falar, o mero fato de você contar que teve um encontro com Chomsky às vésperas da eleição de 2018 é um negócio que diz muito, entende? É uma coincidência, um acaso, um momento de alta densidade, assim. Eletrizante, eu diria. Foi muito importante para... É engraçado que o Roberto Schwartz teve a mesma sensação. Foi um momento... O Chomsky saiu, né? Eu e o Roberto, a Grécia, a esposa dele, a Ana Estela, ficamos mais um tempo conversando. E os dois, assim, claramente impressionados com a aula que o Chomsky nos tinha dado. Então é curioso, né? Porque a gente estava falando de política, estava falando de Lula, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Bolsonaro, e no meio disso tudo, correndo uma conversa paralela sobre humanidade, sobre comunicação, sobre comensurabilidade. É muito estranho aquilo. Por isso que você escreveu um livro. Acho que sim. Foi muita, sei lá, muita força intelectual resumida num momento, né? E aí você muita energia. Muita energia intelectual resumida naquele momento. E é curioso porque a minha próxima pergunta que eu tinha escrito seria: seu encontro com Chomsky e a limitação das atividades por causa da pandemia o levaram a escrever esse livro. Onde ficou, tendo passado por tantos estudos de biólogos, antropólogos e linguistas, sua avaliação da ideia de gramática inata? Ah, que legal. Então, eu estou pegando... Quase você já estava na sua mas resposta anterior, mas tem um pouco, detalhe. O que eu percebi, primeiro assim, que acho que foi uma conjuntura, né? Esse encontro extraordinário no sentido próprio do termo, né? Que uma coisa... Ele próprio diz muito. Que não era o mero encontro diz muito. O mero encontro, a circunstância que o Brasil vivia, o tema que a gente estava tratando, né? De comunicação, de tradução, estava tratando disso, né?
Até porque eu achava que as pessoas não estavam mais conseguindo traduzir umas às outras, né? Então, o tema da... Com dificuldade estão tentando, às vezes. Né? A ideia da incomunicabilidade mesmo, né? E a pandemia veio a seguir, né? E aquilo deu uma liga, né, que me permitiu me dedicar tantas horas que eu não teria em outra circunstância, né? São muitas horas de leitura, muitas horas de estudo. São 3 disciplinas que não eram as minhas disciplinas de formação, né? Tenho formação em Direito, Economia, Filosofia. Filosofia ajuda muito, né? Mas não são minhas disciplinas de formação. Mas o que eu concluí, né, dessa minha trajetória, que é minha, né, foi que, para os meus propósitos, a tese mais dura do Chomsky, ela não é vital. Eu não preciso dessa hipótese mais forte para deduzir as consequências do meu trabalho. Eu não preciso disso. Basta que eu tome a linguagem como força motriz da dinâmica social. Eu preciso da linguagem simbólica como força motriz, mas com uma leitura da linguagem simbólica. Qual é? A ideia de que a linguagem simbólica, que é própria dos seres humanos e só nossa, né? Pelo menos no seu caráter de recursividade, ela é só nossa, né? Não tem nenhum primata que tem uma linguagem simbólica recursiva que você possa desenvolver. Ela nos lança num tempo histórico que nenhum organismo não humano tem. Quer dizer, ela nos lança no tempo histórico. E a característica principal dela é que ela não se restringe a um par que é muito conhecido de biólogos, antropólogos, identidade e diferença. Ela não se restringe a isso. Ela é identidade, ela é diferença e ela é contradição. Então, se nós não compreendemos que a linguagem simbólica tem uma dinâmica interna que pode ou não produzir antagonismo, pode ou não produzir contradição, pode ou não produzir diferença, se a gente não compreender que está nela, na essência dela, essas 3 possibilidades, dificilmente a gente vai compreender a dinâmica cultural. Então, todo mundo que tenta restringir a linguagem simbólica, né, o seu potencial disruptivo, não vai compreender como que se passa a história, como se processa a história humana. E vai ter muita dificuldade em entender, inclusive, a ação política necessária para superar os dilemas que nós estamos vivendo. Porque se a gente não compreender essa lógica também contraditória, a nossa ação política vai ficar limitada diante dos desafios ecológicos, sociais, que a humanidade vive. Então, ali está o segredo de repensar a política, na minha opinião. O próprio conceito de tempo, você mostra a variedade que ele pode ganhar com essa admissão desses pensamentos que você acaba de mencionar, porque no caso do homem a dimensão projetiva, né? Tem uma. Então isso aparece no seu livro e de uma certa forma me leva à pergunta que seria a última, mas nós podemos conversar até mais um pouco. Não sei se eu estou me alongando muito, abusando muito do nosso queridíssimo Fernando. Eu estou encantado aqui com a nossa conversa. Mas a pergunta que eu tinha pensado que seria a última, curiosamente, é quase uma repetição das coisas que você falou na penúltima resposta, que não sei se será a penúltima. Mas também é uma pergunta muito curta, mas que talvez a resposta a ela seja mais um esboço de discussão. Qual o peso que pode ter seu livro na cena política brasileira atual, ao mesmo tempo tão simplificada e intrincada? Olha, Caetano, eu expandiria essa resposta, porque eu acho que a esquerda tem um problema hoje, na minha opinião. Tá? Então, independentemente
né, do impacto que o livro vai ter, nós temos um problema hoje que, assim, teoricamente, nós estamos desarmados para enfrentar os problemas que estão colocados pelo mundo contemporâneo. Nós não estamos, teoricamente, bem preparados, bem municiados. Isso, em parte, se deve a um certo dogmatismo que não vê os clássicos como cientistas, parece que são mais profetas do que cientistas, e a gente tem que considerá-los cientistas sociais, que é o que eles se intitulavam, inclusive. Então, os grandes nomes da sociologia, Weber, Pareto, Durkheim, os grandes nomes da filosofia, não se viam como profetas de nada, como senhores de uma igreja. Não é assim que as coisas... Qualquer um deles que tivesse vivo hoje estaria estudando as evidências para reformular as suas hipóteses iniciais, que é como qualquer cientista faz num laboratório. Reformula as suas hipóteses iniciais à luz das evidências. Então, esse dogmatismo tem nos tornado prisioneiros. Nós que advogamos tanta liberdade, não nos concedemos liberdade, né? A esquerda que advoga a liberdade, essa coisa humana maravilhosa, né, que é você criar mundos novos, sonhos novos, coletivos, individuais, nós, muitas vezes, na militância, não nos damos a liberdade que nós propugnamos para toda a humanidade. Isso tem travado o debate teórico de uma forma que... E não vai ser da cabeça de uma pessoa que vai surgir a resposta para todos os problemas. Então, na minha opinião, o convite que eu faço com esse livro, né, não é, olha, está aqui a verdade. É assim, essa aqui é a minha contribuição. A minha contribuição, assim, eu estou dando de peito aberto. O melhor de mim, até hoje, é esse livro. Pode ser que daqui a 10 anos eu faça um outro melhor, mas é o melhor de mim. Leia o esforço, né? Eu convido à leitura. Mas, assim, não se prenda. Se você é capaz de escrever uma crítica ao livro, um acréscimo, uma coisa que melhore o argumento ou que conteste o argumento, tanto melhor. Porque nós precisamos destravar o debate entre nós. Quem está de boa fé, querendo mudar o mundo para melhor, tem que destravar um pouco esse processo e contribuir. Não surge um grande gênio na humanidade. Às vezes aparece uma grande personalidade, mas não surge sem o trabalho de muitos outros que contribuíram com poucos tijolos para a muralha que vai surgir. Aí tem um espigão ali, um espigão mestre que surge e que parece uma coisa assim de outro mundo, mas na verdade teve um trabalho prévio de muita gente para chegar naquele resultado que muitas vezes um nome capitaliza. Mas esse nome que capitalizou foi um evento histórico. Mas aquilo foi precedido de muito suor, de muito trabalho intelectual, de muita leitura. Então, o que esse livro diz é o seguinte, olha, está feito o convite, eu estou dando a minha contribuição. Estou dizendo que ela é ela e não tem outra. Estou dizendo, é a minha contribuição. Contribua com a sua, vamos sentar para discutir e vamos buscar o caminho. Quem sabe surja um paradigma novo de transformação da realidade para melhor, que muita gente concorde. Como já houve concordâncias na história, para o bem e para o mal, né? Mas a gente está precisando se desarmar do ponto de vista espiritual para se armar do ponto de vista teórico, né? Então, eu acho que está faltando um pouco disso no nosso campo. E eu falo de teoria porque sem teoria, o livro que eu escrevi, ele pode se desdobrar numa série de políticas, de ações políticas concretas, né? E eu escrevi para isso, porque eu sou um ser político, né? Então eu não consigo dissociar minha vida acadêmica da minha vida cidadã. Eu sou uma pessoa que estuda para agir, para transformar o mundo naquilo que eu acho melhor, né? Então, o livro é um convite para a esquerda brasileira, assim, dê a sua contribuição, vamos forjar coletivamente um sonho comum para uma humanidade que está tão angustiada
com as questões socioambientais que estão colocadas como desafio enorme, né? E com o relógio contra nós, né? A esquerda sempre achou que o relógio estava a seu favor, né? E hoje o relógio está contra, né? Cada segundo é muito precioso. Esse fenômeno que acontece no mundo todo agora e de que o Brasil é um exemplo muito intenso, assim, muito notável da subida dos movimentos de extrema-direita e das propostas políticas de extrema-direita. Como você vê isso? Qual a motivação, qual a razão disso ter acontecido, estar acontecendo? E por que tão intensamente entre nós? Olha, a extrema-direita, o fascismo, ele é uma fábrica de alienização, nos termos do livro. Ele fabrica alienização, ele produz alienização. Que é você ver o outro como alguém que sequer é da sua espécie. Né? Alguém a ser objetificado, subjugado, oprimido. É assim que funciona a extrema-direita. A esquerda deveria ser exatamente o simétrico disso, é desalienizar o outro, é considerar o outro na sua diversidade, por mais radical que seja, algo que não rompeu a fronteira da especiação. Não, é disso que nós estamos falando. Então, quando você olha para o judeu, para o negro, para o oriental, para o muçulmano, quem quer que seja, você tinha que compreender essa diversidade na sua radicalidade enquanto tal, e não como algo a ser homogeneizado por uma ação repressiva. Essa é a lógica que o livro assim, propõe. E isso vale também para o mundo do trabalho, onde esse grau de alienização, de domesticação, chega a níveis absurdos, de exploração, absurdos. Então, enxergar o outro dessa maneira envolve processos complexos, inclusive no campo educacional. E quando vem uma crise econômica, a pergunta que se faz é: qual desses dois polos está mais preparado para responder aos desafios? Do meu ponto de vista, a extrema-direita era a que estava mais preparada para responder à crise que aconteceu em 2008. Ela que estava mais preparada, com o discurso de fácil compreensão e que está gerando esse sofrimento todo. A esquerda, em grande medida, ela estava prisioneira daquilo que no século XX, de certa forma, apaziguou os espíritos de vários de nós. Então, alguns eram stalinistas, outros eram social-democratas, outros eram nacional-desenvolvimentistas, mas tinha um campo comum que era o da esquerda, e você optava por uma dessas fórmulas. Essas fórmulas acabaram nos anos 80, todas elas sucumbiram, né? O nacional-desenvolvimentismo entrou em crise, o stalinismo entrou em crise, a social-democracia entrou em crise. Nós nos tornamos viúvas desse passado. O neoliberalismo veio, entrou em crise em 2008. A crise de 2008 é uma crise do neoliberalismo. Quem deu a resposta? Nós? Não, nós nos preparamos para dar, teoricamente. Quem veio com um discurso fácil foi a extrema-direita. E a extrema-direita, ela emergiu com força em vários lugares do mundo. Então nós estamos vivendo uma quadra. Agora, a extrema-direita, ela se consome a si própria, né? Mas deixando ruínas absurdas, né? Sofrimento. Mais uma razão para a gente se voltar para a construção teórica, né? Para a reflexão das ciências humanas, das humanidades, para encontrar o caminho que vai tirar o mundo dessa sinuca que ele está, né? E é uma sinuca, é uma dupla sinuca, uma sinuca social, e o livro faz menção ao fato de que o trabalho perdeu centralidade no mundo contemporâneo em virtude da automação dos processos industriais. Você não tem mais o lugar do trabalho.
né? Então, aquela coisa da ética protestante, da ética do trabalho, ela não tem mais lugar. Então, nós temos que achar uma solução para esse problema. E o outro problema, que como a automação implica uma superexploração da natureza, você tem uma crise ambiental sem precedentes. Então, você tem uma crise social e ambiental para a qual só a esquerda pode dar uma resposta positiva. A direita vai manter essa lógica, porque assim a extrema-direita vai manter essa lógica, porque é disso que ela vive politicamente. Então o desafio está conosco. Nós é que temos que procurar o caminho para resolver essa crise dupla que nós estamos vivendo e que estão correlacionadas, inclusive. É muito bonito e bom ouvir de um político brasileiro uma interpretação tão complexa e profunda do problema que nós estamos vivendo no mundo hoje. E por isso eu agradeço aos meus companheiros da Mídia Ninja por terem me convidado para entrevistar Fernando Haddad, que é uma figura de grande brilho, uma luz na história política recente brasileira. Vamos ter que trabalhar muito. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a você. Muitíssimo obrigado. Obrigado à Mídia Ninja.